Para trabalho de casa na semana 8, o que se tinha era o exercício 2.2 da ficha 2 e as várias alíneas deles têm expressões de funções e o que se pedia era para obter os gráficos delas usando o plotter que está na nossa página e depois para cada um dos gráficos calcular estes dois limites. Então, o gráfico da função x² é o que está aqui na nossa primeira figura e o limite de y quando x tende para menos 2, ora, para 2 por valores menores que 2, portanto é o que este limite diz. Ora, onde é que está o 2? Aqui, está aqui, isto é 2. Se o x tende para 2 por valores menores que 2, vamos considerando uma sequência de valores de x cada vez mais próxima de 2, que é que um observador que olha as imagens no eixo dos y vê? Ele vê que, à medida que o x se aproxima de 2 por valores menores que 2, o que ele vê é que as imagens, à medida que o x se aproxima de 2, a imagem de 2 é esta, os valores das imagens aproximam-se da imagem de 2 pela função y. Ora, essa imagem é 4, uma vez que a função é a função y igual a x², e portanto a imagem de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, este limite é 4. Quando a função tende para mais infinito, quando o x aumenta sem ter parede, aqui aumenta sempre, as imagens crescem. À medida que o x aumenta, as imagens crescem sem ter teto. Isto analiticamente significa que quanto maiores forem os valores que nós colocamos neste x, maior é a imagem x² e é tão grande quanto a gente pretenda, desde que façamos o x suficientemente grande. Portanto, não tem limite, e uma maneira de dizer que não tem limite é pôr mais infinito aqui, significa que cresce sem ter teto, para falar de uma maneira figurativa. A segunda função é x² menos 2. O que este parcela menos 2 fez foi uma translação vertical do gráfico da função da linha 1b, e o limite quando x tende para menos 2 é o que se obtém, para menos 2 por valores menores do que 2, é o que se obtém subtraindo 2 no nosso x, porque isso é verdade sempre que uma função é contínua, e o raciocínio aqui é exatamente o mesmo que vemos antes. Temos aqui o ponto 2, se os objetos, os valores de x estão a tender para 2, então as imagens estão a tender para a imagem de 2 pela função. Portanto, este limite aqui é x², aqui é 2² menos 2 igual a 2. Quando a função tende, o x tende para infinito, também o y tende, portanto não há limite. Quando o y tende para infinito, a função cresce sem ter teto. Uma maneira da gente dizer, exprimir simbolicamente esse facto, é escrever que o limite é mais infinito. Depois, na linha 1i, o módulo da função é x menos 1, é uma função contínua. Portanto, quando nós temos funções contínuas, o limite das funções, quando x tende para um dado ponto, seja pela esquerda, seja pela direita, é o valor que a função toma nesse ponto. Foi o que vimos para os outros dois casos. Portanto, aqui o limite quando x tende para 2 é módulo de 2 menos 1, é igual a 1, e nós podemos constatar isso observando o nosso gráfico. Quando temos aqui o ponto 2, quando o x tende para 2, as imagens tendem para 1, que é módulo de 2 menos 1. Da mesma maneira aqui, quando o x tende para mais infinito,
né? Se formos aumentando cada vez mais este x, também o y aumenta. E se o x puder aumentar sem limite, também aumenta o y. Portanto, dito de uma forma figurativa, a função cresce sem ter teto quando x tende para mais infinito, não se aproxima de nenhum número, cresce sempre, portanto não há limite, e pomos aqui mais infinito. Aqui a função módulo de x menos 1 menos 2, novamente vemos que o papel do menos 2, deste menos 2, foi fazer uma translação vertical para baixo, 2 unidades do gráfico da linha anterior, portanto ele baixou 2 unidades aqui, e o limite, como é uma função contínua, o limite quando x tende para 2, quer seja por valores menores que 2, quer seja por valores maiores que 2, independentemente do modo como tende, o limite para funções contínuas como esta é sempre o valor que a função toma no próprio ponto. Portanto, neste caso é menos 1. Módulo 2 menos 1 é módulo de 1. Módulo de 1 é 1, menos 2 dá menos 1 aqui. E no nosso gráfico vemos que o ponto 2 está aqui. E quando os valores de x tendem para 2, as imagens tendem para a imagem que a função tem neste ponto, que é menos 1. Também aqui, quando o x, se permitirmos que o x aumente sem limite, também a imagem aumenta. Portanto, quando o x aumenta, o y cresce sempre, não se aproxima de nenhum número, cresce sempre, ultrapassando qualquer teto em y, teto em y, bastante para isso fazer o x suficientemente grande, não há limite, novamente pomos mais infinito. Este gráfico aqui em 3a é da raiz de x, é uma função contínua no ponto 2, portanto o limite da função quando x tende para 2 é raiz de 2, e o limite da função quando x tende para mais infinito, se nós formos aumentando aqui o x sem limite, a raiz quadrada pode ser, toma qualquer valor, vai crescendo sem ter teto tão grande, a raiz é tão grande quanto a gente queira, bastante para isso escolher um número suficientemente grande. Portanto, não há limite, pomos mais infinito. Depois a função raiz de módulo de x, observa que o módulo colocado debaixo do radical comparado com esta permite obter uma função que tem domínio R, portanto também toma valores para valores negativos de x, porque a raiz, por causa do módulo, nunca vê números negativos como radicandos. Novamente o limite quando x tende para 2 é uma função contínua, é a raiz de módulo de 2, módulo de 2 é 2, portanto temos aqui raiz de 2, e a função, se fizermos o x tender para mais infinito, a raiz, aumentando o x, ela também aumenta sem ter teto, portanto não tem limite mais infinito. A função y igual a e de x, o limite quando x tende para menos 2 é e elevado a 2, quando x tende para 2, por valores menores que 2, é e elevado a 2, não é? Como se vê daqui, quando o x tende para 2, a imagem tende para a imagem que a função tem no ponto 2, e não interessa como nos aproximamos aqui do ponto 2. Esta função é uma função crescente, cresce muito rápido. Quando o x tende para mais infinito, o y cresce sem limite, tende para mais infinito também, portanto não existe limite. Finalmente é y igual a e elevado a menos x, é outra função contínua. Quando x tende para 2, não interessa se pela esquerda, se pela direita, a função tende para a imagem que tem no ponto 2, que é e elevado a menos 2, a mesma coisa que 1 sobre e ao quadrado, portanto é um número positivo. O e, quisermos uma aproximação grosseira, o e é aproximadamente 3, não é? Sabemos que vale só 2.7 aproximadamente, mas isto é aproximadamente 1/9, é um número bem menor que 1, portanto quando x tende para 2, a imagem tende para
1 nono, sendo que a medida desta quadrícula é 1, e quando o x tende para mais infinito, quando nós vamos aumentando o x, a função tende para 0, e aí convém nós vermos o limite de e elevado a menos x quando o x tende para mais infinito é igual ao limite de 1 sobre e de mais x quando x tende para mais infinito, e quando x tende para mais infinito esta função cresce sem ter teto, tende para mais infinito, e portanto o limite de uma divisão de 1 por uma expressão que tende para infinito é 0.